Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Hoje nós iremos abordar o tema a respeito da obsessão e da desobsessão, abordando os temas a respeito dos princípios da terapêutica espírita. Bom estudo para todos e muita paz. Com a graça de Deus, aqui estamos nós mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. Antes, porém, convidamos a todos a fecharem os olhos, a elevar os pensamentos ao alto e mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Graças te damos, Senhor, pela certeza que nos proporciona do envio dos teus mensageiros de amor, que nos possibilita o aprendizado e a participação efetiva dos ensinamentos que tu nos envia através da tua santa e doce doutrina. Ajuda-nos, amigo maior, mais uma vez. Permite que os nossos corações, nossas mentes possam ser tocadas, inspiradas e orientadas pelos teus mensageiros de luz, e assim recebermos a doce e sublime luz de amor que todos nós carecemos tanto. E assim, mestre amado, mais uma vez agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E hoje nós abordaremos como pano de fundo as questões pertinentes aos princípios da terapêutica espírita. Nós queremos lembrar também que a temática é a continuação de outras apresentações que desde o início do ano nós temos feito aqui mesmo nas nossas noites de sextas-feiras em torno da cura espiritual. E esse tema de hoje é justamente a continuação dos últimos 2 vídeos que apresentamos aqui e que divulgamos no nosso canal no YouTube, Encontrando o Espiritismo. Portanto, os irmãos poderão encontrar não só o tema de hoje, que dentro de alguns dias iremos divulgar no nosso canal, como também aproximadamente em torno de uns 10 vídeos que nós veiculamos só tratando a respeito da temática da cura. Lembrando que ele é grátis, não custa nada, e aquele que quiser se inscrever é só acessar o canal do YouTube. Ok? O canal é o Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueiredo. Muito bem. E antes de começarmos a nossa temática propriamente dita, nós gostaríamos de abordar um pequeno trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Advento do Espírito de Verdade, para o qual eu peço aos irmãos uma especial atenção. Hoje iremos fazer alguns questionamentos que, embora não precisem responder, seria interessante que cada um pudesse refletir a respeito deles. Começa o texto dizendo, lá no item 5 do capítulo 6, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Notem que o comunicante que traz essa mensagem fala que como outrora ele vem hoje trazer aos transviados filhos de Israel, que hoje estamos aprendendo a doutrina dos Espíritos. E quem nos trouxe a verdade? Quem se intitulou a verdade lá em Israel há cerca de 2000 anos atrás? Não precisa responder, é só para a reflexão de cada um. E continua o texto. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra.
tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Quem revelou a doutrina divinal ou a doutrina divina? Não é difícil. Muito bem. Como um ceifeiro reuni os feixes, o bem esparso, no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Só teve um que disse isso. Não é difícil de saber quem está falando conosco através dessa comunicação. E continua o texto. Mas ingratos, os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Quem falou em reino de meu Pai? Não é difícil. E continua o texto. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o céu. Ou seja, esse trecho fala de caridade, fala de amor, fala de ajuda mútua. E, no nosso entender pessoal, só há um que pregou desta forma. É inquestionável esse posicionamento. E continua o texto. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. E continua o texto. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encerram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros, que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo que julgavas o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E assim, nesse texto, que foi uma comunicação que foi recebida no ano de 1860, na cidade de Paris, que assina como o Espírito de Verdade. E eu pergunto aos irmãos, que não precisam responder, guardem para reflexão pessoal: quem poderia assinar tal mensagem? Pergunto mais: quem teria autoridade moral, histórica, para falar em verdade, para falar em amor e falar em caridade? Só um, né? Eu acho que não resta dúvida, está muito claro que o título do texto é o Advento do Espírito de Verdade, trazido na codificação escrita pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E muitos de nós ainda ficam imaginando que o Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos. Mas nós somos criaturas limitadas ainda. Por que não dizer controversas? Somos cheios de controvérsias. Não seria dentro do movimento espírita que nós as existiria, porque faz parte da nossa busca pessoal. E talvez alguém possa dizer, mas Silvio, é apenas uma comunicação. Não, não é apenas uma comunicação. É uma entre tantas. Que, desde que lida com cuidado,
com atenção, com a devida preocupação de procurar entender, e não ler superficialmente, como muitos fazem. Eu leio o Evangelho todos os dias, sem buscar entender, apenas buscando ler o Evangelho por um exercício, por uma prática. E aqueles que desejarem encontrar mais referências a respeito do Espírito de Verdade, poderão encontrar no nosso canal do YouTube não só os vídeos que citamos há pouco, mas também um vídeo onde o título é O Espírito de Verdade: Quem, Como e Quando. Então, aqueles que desejarem conhecer mais informações a respeito de quem foi, como agiu e quando esteve entre nós, o Espírito de Verdade, é só acessar o YouTube, no nosso canal pessoal, e procurar esse título de vídeo. É de graça, não paga nada. Só vai custar uma coisa: as controvérsias vão começar a se desmanchar, vão serem mais esclarecidas. É apenas o único custo que pode ter assistir esse vídeo. Muito bem. E voltando à nossa temática da noite de hoje, lembramos que a obsessão é uma realidade que existe desde os primórdios. Não é de hoje, não é uma situação inventada ou criada tampouco pelo Espiritismo. Desde os primórdios da humanidade, desde que o homem se entende como homem, existe a obsessão. E como prova disso, nós trazemos o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, versículo 7 a 13, que nos diz: E gritou em voz alta: Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, para que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Daí a prova do Evangelho de Marcos, que a obsessão não há nada de novo. A realidade é o registro histórico que o homem lida com essa situação, não só à época de Jesus, mas bem antes da época de Jesus. Assim como também nós voltamos a lembrar que a desobsessão também nada de novo tem. Não é uma realidade nova, não é uma situação nova, tampouco criada pelo Espiritismo. É uma realidade que, assim como a obsessão, que é a sua causa, o homem lida desde os primórdios. No princípio, de forma trucada, de forma misteriosa, de forma esquisita, de forma sem entender bem, cheio de rituais, cheios de mistérios. E só com o advento do Cristo é que essa realidade passou a ser vivida, praticada, exercitada de forma simples, de forma objetiva, de forma aberta, sem nenhum mistério, com autoridade que Jesus, só o Senhor Jesus, a tinha. E que, com o advento do Espiritismo, aí sim, essa realidade passou a ser conhecida de forma transparente, de forma aberta, de forma esclarecida. Para quem desejar querer conhecer, quem desejar querer aprender, quem desejar aprender a se curar e a curar o meio onde vive, possa aprender e lidar com essa realidade. E para tanto, nós trazemos um pequeno trecho e a sugestão da leitura da obra Desobsessão, do Espírito André Luiz, de Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz nos diz: erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda pescavam nas sombras da mente. Ou seja,
é André Luiz nos dizendo que a realidade da desobsessão não é uma situação que diz respeito apenas aos desencarnados, sobretudo aos que estão nas trevas. Ele auxilia a todos. E continua André Luiz. Semelhante atividade beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico. E ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Ou seja, é André Luiz esclarecendo ainda, uma vez mais, que o tratamento da desobsessão não é só em benefício do encarnado, não é só em benefício do desencarnado, não é apenas uma situação pontual, não. A todos os participantes do ambiente familiar, do ambiente coletivo profissional, do meio social onde se vive, e aonde a pessoa for, aonde a pessoa tiver relacionamento. Esse ambiente será beneficiado. Mas só será beneficiado se a pessoa colaborar. Existe uma parcela que é inalienável. A parte que o obsediado necessita fazer, que é a participação do entendimento do tratamento e das medidas cabíveis dentro de cada caso, da mudança interior que precisamos processar, do entendimento da realidade. André Luiz nos deixa muito claro que é um tratamento coletivo, não é uma coisa individual. Não é coisa que é feita só com o nosso filho, ou com a nossa filha, ou com a nossa esposa, ou com o nosso esposo, ou só nossa. Não, com a nossa mãe, não. São todos. Numa casa onde existe um obsediado, não tenham dúvida. Embora a obsessão não seja diretamente feita aos participantes existentes naquela família, todos de alguma sorte sofrem a influência negativa e inferior da obsessão. Por isso que o benefício precisa ser estendido a todos, encarnados e desencarnados. E continua André Luiz nos dizendo: a desobsessão desse modo orienta remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Eu não sei se vocês percebem, mas é o próprio André Luiz dizendo que a influência obsessiva, de acordo com a realidade de cada um, de acordo com a situação de obsessão experimentada por cada um, pode ter alcance que nem ele mesmo consegue definir, consegue alcançar. Então, meus irmãos, a obsessão é uma coisa séria. Não é uma coisa que a gente vai no centro espírita resolver. Não. O lugar adequado para se esclarecer é o centro espírita. Mas o centro espírita, no máximo, vai conseguir transmitir-lhes as informações pertinentes à realidade que a pessoa está existenciando. Que cada um, não existe receita de bolo para tratamento de obsessão. Tome passe, tome água frutificada, assiste palestra, passe na mesa. Não. Isso aí é o mínimo necessário, corriqueiramente falando, daquilo que se faz. O verdadeiro tratamento está essencialmente no entendimento e na compreensão que cada um possa ter das informações recebidas pela doutrina dos Espíritos. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é tentando fazer justamente isso, passar informações para os irmãos, para nós que estamos em condição de obsessão, poder termos consciência da realidade espiritual que momentaneamente nos encontramos. E que aqui nesse momento, a espiritualidade que nos influencia de forma negativa, também junto conosco, porque eles estão ligados a nós energeticamente, e se eles estão ligados por nós ou conosco energeticamente, é porque têm afinidade, e aonde nós formos, eles estarão de uma forma ou de outra. Eles podem ficar até lá no portão, esperando sairmos daqui do centro. Mas
por estarem ligados mentalmente e energeticamente, receberão as informações e os fluidos que aqui estamos recebendo. As orientações, os tratamentos, os fluidos benfazejos, mas esses fluidos só irão nos beneficiar, só irão tocar esses irmãos se a nossa participação for efetiva, conscientemente, intencionalmente, propositadamente. Não estamos aqui sentados só para passar meia horinha ou 45 minutos ouvindo uma palestra pública, não. Nós estamos aqui para nós nos esclarecermos e entendermos o que cada um pode, deve e precisa fazer para se curar, para se ajudar. Porque isso diz respeito com a necessidade evolutiva que cada um enfrenta. Não é coisa que se outorga a quem quer que seja, não. No máximo que a gente consegue fazer aqui é dar essas informações. O próprio André Luiz diz de forma muito clara que essa influência tem alcance que nem ele mesmo consegue alcançar. E não duvidem disso. Se cada um quer se curar, se cada um quer se tratar, se de fato e verdadeiramente todos nós queremos alcançar a nossa cura, seja espiritual ou seja material, precisamos fazer a nossa parte. Essa é a verdadeira cura. Não é um remédio que é prescrito, tome tantas cápsulas, por tantos dias, por tantos meses, ou faça tal ou qual exame, que vai se diagnosticar é esse ou aquele problema, esse ou aquele nível de obsessão. Não. Existe um método necessário o suficiente para a gente poder alcançar a compreensão dos níveis de obsessão. Mas a realidade obsessiva que existenciamos, só a espiritualidade, no caso a superior, tem conhecimento delas. O que nós vemos não é nem a ponta do iceberg, é a ponta da ponta do iceberg. E as informações que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, que nós precisamos participar e nos dedicarmos a ela, é para não fazermos simplesmente tudo que precisa ser feito, porque isso seríamos simplesmente incapazes de realizar, mas de proporcionar àqueles que verdadeiramente podem e verdadeiramente querem nos ajudar, no caso a espiritualidade protetora, ter em torno de nós um ambiente adequado, um ambiente propício. Isso nós só conseguiremos se nós mudarmos a condição vibratória, a sintonia energética que nós mantemos com os nossos obsessores, que normalmente são velhos amigos de vidas passadas. E continua André Luiz dizendo, através dela desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, e obtermos com o seu apoio espiritual amplos horizontes ao entendimento de vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Ou seja, através da desobsessão que acabamos de nos referir, orientada pela doutrina dos Espíritos, essa começará a tratar em nós muitas doenças que ninguém sabe a origem. Doenças fantasmas, como sugere o texto, empeços de vida que nada acontece, tudo funciona de forma errada, parece que nada está dando certo, parece que foi coisa feita. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E não existe coisa feita, a não ser as feitas por nós mesmos. As coisas feitas que existem, elas só existem porque nós a permitimos, porque participamos com ela, não fizeram o trabalho, por isso não existe. O trabalho só lhe atingiu porque você consentiu. A sintonia do obsessor lhe chegou porque em você ele encontrou a condição propícia de se aproximar. As amizades, as sintonias que nós abraçamos não são diferentes daquelas que nos aproximam da nossa própria realidade interior. E é por isso que nós estamos obsediados, não é por outra razão. Nós daremos continuidade
a palavra de Herculano Pires, lá na obra Ciência Espírita, que trata dos princípios da terapêutica espírita. E continua Herculano Pires nos dizendo que os princípios da terapêutica espírita se fundam na concepção do universo como estrutura unitária e infinita. Mas, Silvio, o que é que tem a ver a universalidade com a minha condição individual de ser? É porque nós somos realidade ativa do universo. Vamos ver um pouquinho mais adiante, logo isso. Nós somos partes ativas do universo. Nós estamos no universo. Tudo o que existe, ou seja, o universo, é parte integrante, está em nós como nós estamos no universo. Essa mensagem que a doutrina dos Espíritos nos traz e que muitas das vezes nós não compreendemos, e continua Herculano. Dessa maneira, há uma constante relação de todas as coisas, de todos os seres no universo infinito. Ou seja, nós queiramos ou não, aceitemos ou não, entendemos ou não, estamos ligados um ao outro. Inquestionavelmente, inexoravelmente. Não, meus irmãos, não é só nós que estamos aqui, não. É todo o universo. Para nós nos aprofundarmos nisso, precisaríamos no mínimo da noite toda. Não dá para continuar. Mas essa é a mensagem que traz Herculano Pires na obra Ciência Espírita, explanando as informações da doutrina espírita que nós deixamos como sugestão para a leitura. E continua Herculano. Tudo se encadeia no universo. Essa estrutura inimaginável encerra tudo em si mesmo. E por isso todos os recursos de que necessita estão nela mesmo. Silvio, como é essa história? Será que é isso mesmo? E continua Herculano. Cada partícula do universo reflete o todo e é formada à semelhança do todo, como ensina Kardec. Quem diz isso não é Herculano, é Kardec. Lá na doutrina dos Espíritos, na codificação. O problema é que às vezes a gente esquece de ler, ou quando lê por cima, rapidamente. E aí nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, para fundamentar essa ideia de que Herculano se refere. Lá na questão 33, Kardec questionou ao Espírito de Verdade da seguinte forma: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E respondeu o Espírito de Verdade: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É ou não é o que Herculano disse? Tem o mesmo sentido ou não? É a universalidade da existência? Tudo que existe ligados e interligados um ao outro ou não? E nós ainda estamos nos ligando com as nossas pessoalidades, achando que somos seres especiais. E lá na questão 540, apenas um pequeno trecho para não ficar muito longo, o Espírito de Verdade nos diz: é assim que tudo serve, que tudo se engadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, é o Espírito de Verdade nos dizendo do simples átomo, tá certo? Da menor partícula existente que nós possamos conceber, ao arcanjo, ao ser mais evoluído, tudo simplesmente está interligado, refletindo a lei de evolução, e que ainda mais nos diz que o nosso acanhado espírito, a nossa acanhada condição de entendimento, o nosso acanhado condição de compreensão, de reflexão, não consegue alcançar ou entender. Porque ainda estamos compreendendo que depois que a morte chega, tudo acaba. Muitos de nós ainda pensam isso. Muito bem. E a propósito, nós lembramos que não existe nada de novo. Lá na Grécia Antiga, Sócrates já disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É ou não é a mesma coisa? No dia que nós nos conhecermos, já que tudo está em tudo, conheceremos simplesmente todo o universo ou não? A grande dificuldade, o desafio é conceber essa realidade.
E é essa a nossa tarefa. Em se conhecendo todo o universo. E compreendendo que nós somos seres coletivos. Não, meus irmãos. Estamos individuais momentaneamente em compreensão e entendimento. Mas todos nós estamos interligados. Queiramos ou não, aceitemos ou não, percebamos ou não. Ou seja, a evolução é uma lei. E ainda lá no Evangelho, no capítulo 3, do item 19, nós vamos buscar para a nossa reflexão a respeito dessa temática. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente os mundos em que eles habitam. Não sei se vocês percebem, mas é o Espírito de Verdade dizendo claramente que quem só evolui não é o homem. Há bem pouco tempo o homem achava que a mulher não tinha alma, né? Mas ainda, há pouquíssimo tempo, ainda menos, se achava que os animais sequer tinham alma. E aqui é o Espírito de Verdade, pelo menos há 250 anos, nos dizendo que evolui não é só o ser, não. São os planos materiais. Tudo em a natureza evolui. É a doutrina dos Espíritos. Não se pode questionar. Não sou eu que estou dizendo. E continua o texto dizendo: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Ou seja, se fosse possível ao homem observar cada degrau, cada instante evolutivo, mal compreendemos um espaço entre uma encarnação e uma desencarnação. Imagine presenciar ou ter consciência de todo o processo evolutivo de um planeta, por exemplo. E continua o texto dizendo: marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação. Porquanto, nada em a natureza permanece estacionário. É a doutrina dos Espíritos nos ensinando. Não é só os homens, ou são os homens que evoluem. Não, não são só os animais, não. A própria natureza, os vegetais, os minerais, estão evoluindo. E como disse, nossa acanhada percepção é que não nos dá a condição de alcançar tal realidade. Fomos buscar também lá em Obras Póstumas, quando Kardec nos fala das 5 alternativas da humanidade a respeito de escolha ou de opção de realidade de vida. Falaremos apenas da 5ª, lá no parágrafo 5º, onde ele se refere: o princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. Se referindo Kardec assim às opções filosóficas existentes à sua época. E hoje não mudou muito. De entendimento a respeito existenciais da vida. As 4 primeiras, se os irmãos poderão encontrar em Obras Póstumas. É só buscar o livro que facilmente encontrarão. E continua o texto: o ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. É a doutrina dos Espíritos nos ensinando que nós estamos aqui evoluindo, não estamos a passeio. Não estamos aqui para sofrer. Não estamos aqui para pagar tampouco. Estamos todos nós evoluindo. Nós é que ainda não entendemos isso. E continua Kardec: nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. Ou seja, é a doutrina dos Espíritos nos esclarecendo que o anjo que existe não é um ser privilegiado. Ele passou, como nós, pela condição existencial que estamos passando. Nós, por sua vez, passamos pelos diversos reinos
da natureza. Só que o nosso entendimento de vida é muito pontual, é muito modesto. Ainda estamos presos, como diz bem a lei de amor, às nossas sensações, alimentando-se delas, alimentando a elas e achando que tudo isso que nós estamos experienciando se prende meramente ao atendimento das nossas modestas e limitadas sensações. E conclui Kardec dizendo: as almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Ou seja, é a doutrina dos espíritos nos esclarecendo mais uma vez que todos nós somos iguais. Não existe nenhuma diferença. Perante Deus, nós nascemos simples e ignorantes e vamos atingir a luz, a angelitude. O tempo que isso vai levar, isso aí sim depende de nós. Porque é essa a única coisa que nos faz diferente um do outro, momentaneamente. Mas se você não acabou de dizer que todos nós somos iguais, somos. Mas temos uma diferença. As nossas escolhas. Isso nos faz diferença. As escolhas de vida que optamos pelas realizações das coisas que queremos realizar. Pelas coisas que desejamos fazer, que desejamos construir ou não construir. Pelas questões que desejamos ser ou não desejamos ser. De perdoar ou não perdoar, de construir ou de destruir. É isso que nos faz diferente. E é por isso que experimentamos, cada um de nós, momentos existenciais diferentes uns dos outros. Mas todos temos a mesma origem e o mesmo destino. E ainda fomos buscar, lá em André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, um texto para a nossa reflexão sobre esse assunto. Notem bem como é interessante. Nos diz André Luiz: a partícula do pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Silvio, isso é muito complicado. Não é não. O que André Luiz está dizendo é que a partícula do pensamento, mas se o pensamento tem partícula, lembram que o pensamento cria formas, as conhecidas formas de pensamento, que não são tangíveis para nós, mas que na espiritualidade, forma quintessenciada de matéria, elas existem. Assim como também o átomo, ela é semelhante. E se subdividem. É nisso que está o registro de Kardec, que tudo está em tudo. Porque se assim não fosse, tudo não estaria em tudo. Tudo tem a mesma origem. O átomo, a criação dos pensamentos. Nosso entendimento acanhado é que ainda não permite alcançar. Não consegue compreender, nem atingir essa abstração. E continua André Luiz dizendo: e assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal. Ou seja, André Luiz está simplesmente dizendo que tanto o átomo do pensamento, tá certo? A criação mental, a parte física, a parte material do pensamento, essa que nós ainda não tangenciamos, não conseguimos alcançar ou perceber. Assim como o átomo, ela é uma força, mas que é passiva. E que ela sofre a influência da sua origem, ou seja, daquilo que o criou. É isso que ele nos diz. E que tal partícula pode ser dirigida para o bem ou para o mal. Numa figura maior de imagem, não é assim na nossa vida material? Tudo nos é disposto para, segundo as nossas possibilidades, criarmos ou existenciarmos, ou experimentarmos, ou fazermos aquilo que o nosso livre-arbítrio propõe. A nossa vida profissional
Existem várias profissões. Mas dentro de cada profissão existem vários profissionais. Não é assim? Cada um profissional age de forma semelhante. Cada um faz a mesma coisa. Naturalmente que não. Se assim fosse, por exemplo, poderíamos achar que todos os espíritas são iguais. E não são. Como também não são todos os espíritos. Cada um pode se dirigir para o bem ou para o mal, segundo aquilo que você intenciona fazer. É assim a criação desde os primórdios. É a origem da sua criação que vai lhe dar destino. É a origem da sua criação que vai lhe dar o propósito da sua existência. É assim que acontece com a obsessão, por exemplo. É na origem. E onde está a origem? Está dentro de cada um de nós. A força obsessiva é a mesma força que pode se utilizar um espírito protetor para ajudar. O mecanismo é o mesmo. O que muda é a intenção. Em outras palavras, é isso que André Luiz está nos dizendo. É a força do pensamento, ou a intenção, ou a vontade, que possibilita o destino do mal ou do bem. Aquilo que existe dentro de cada um de nós e aquilo que alimentamos em nós é o que nos possibilita viver e que nós vamos necessariamente vivenciar ou não, segundo aquilo que cada um fizer da sua própria vida. Isso parece física quântica, né? Ou será que foi a física quântica que copiou do Espiritismo? O Espiritismo já disse isso há mais de 250 anos. Física quântica tem pouco mais de 50. Reflitamos a respeito disso. E continua André Luiz. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição, em que se derrama do espírito. Percebem André Luiz dizendo que a partícula do pensamento vem do espírito, que é ele que a cria, que a produz é igualmente passiva perante o sentimento, ou seja, ela é passiva. A partícula em si, a criação material, que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, como dissemos, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Ou seja, é aquilo que alimentamos em nós, em cada um de nós. Não, gente, isso é espiritismo, não é física quântica, não. Viu? Compreendam isso. Estamos aí comprando milhares de livros, acessando inúmeros orientadores nesse sentido, alimentando uma pseudo-filosofia quântica, que até pode ter esse nome, mas que não teve origem na física quântica. Que a doutrina dos espíritos, no mínimo há 250 anos, como já mostramos aqui, já ensina. Só que a doutrina dos espíritos é muito fácil. A gente precisa de alguma coisa mais difícil para conseguir. Somos ou não somos controversos? A gente precisa ir para a faculdade, estudar, passar 5, 6 anos para entender como tratar os nossos irmãos, como tratar a nós mesmos. Mas continuemos que o tempo não nos permite muitas abstrações. Continua André Luiz. Segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável a falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo, força que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Ou seja, como um raio de força é o pensamento, é o sentimento que dirige cada criação existencial nas nossas vidas, não, no universo. Tudo no universo tem um propósito. O acaso não existe. Pode ser até triste, pode até ser penoso, sofredor, inadequado, mas tudo teve um propósito inicial. Pode ser feliz ou infeliz, segundo o trajeto e a força que se empreender em força das suas expiações. E ainda, estudando o cérebro, no Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Xavier, André Luiz nos diz: em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora do universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos
e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo antes às exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas inferiores, colocada entre o objetivo e o subjetivo. É obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repetir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Ou seja, queiramos ou não, aceitemos ou não, a nossa realidade é de evolução. Por mais difícil que pareça ser, estamos hoje experimentando uma realidade existencial que nos impulsiona para frente. Por mais doloroso ou por mais fácil que seja, é uma lição que estamos aprendendo. É a obsessão, uma coisa inatingível, uma realidade difícil de lidar com ela, injusta muitas das vezes aos nossos olhos, mas é a força que nos impulsiona. E paz, meu irmão, criadas por nós mesmos, pelas nossas condições existenciais interiores, pelas nossas aflições, pelas nossas vontades, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Por menos que compreendamos isso, é uma realidade. Gostaríamos muito de poder ler tudo que André Luiz nos traz nesse texto, mas só para concluir, vamos ler essa última parte. Nos diz André Luiz: existe a química fisiológica. Temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independentes. Ou seja, na espiritualidade, os estudiosos espíritos estão ainda sem entender como os fenômenos acontecem. Nós já definimos um bocado de coisa aqui por baixo. E continua André Luiz: quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Estamos nós a definir matéria como matéria e espírito é espírito. Porque um é tangível e o outro é intangível. E os espíritos estudiosos, esclarecidos, ainda estão querendo saber onde é que termina um e começa o outro. E agora? Percebem quão distante ainda estamos do verdadeiro entendimento e compreensão da realidade espiritual? Não, meus irmãos, a espiritualidade não é apenas um fenômeno que a gente aprende a lidar com ele e que veio para nos atender e nos servir. Não. É um aprendizado de vida que nos propõe a uma evolução que nos conduzirá por toda a eternidade. Essa eternidade cada um de nós escolher em se esclarecer ou não, em realizar, mas sim é muito complicado, é preciso estudar muito. E estudar dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Mas o trabalho é uma lei que só proporciona uma única coisa: evoluir. Quanto mais eu trabalho, mais eu evoluo. E não estou falando aqui de amealhar dentes. Esses ficarão todos no plano de horas distintas. E cabe a cada um de nós querermos evoluir em aprendizado e em esclarecimento. Estaremos momentaneamente até amealhando dinheiro, valores, mas será pertinente ao aprendizado menor que o espírito precisa realizar, para entender no final que aquilo que ele amealhou em vida é tudo passageiro. Ele precisa aprender a transcender e a evoluir para a vida maior. É por isso que nós estamos aqui. Teríamos ainda muita coisa. Esse estudo é fantástico, mas infelizmente o tempo não nos permite continuar. Mas, como disse, essa temática é a continuação de várias apresentações que desde o início do ano temos feito em torno do tema da cura. Quem quiser, acessando o nosso canal do YouTube, vai encontrar vários vídeos que citam, que tem como título Cura. E que é uma escadinha que vem um ampliando o raciocínio do outro em torno dessa realidade existencial que ora
habitamos. Muito bem. Alguma pergunta dos irmãos? Chegamos ao final. Como no início, pedimos aos irmãos que fechemos os olhos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, mentalizemos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecemos. Graças te damos, Senhor Jesus, pelas bênçãos da oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela certeza que nos proporciona, através dos teus ensinamentos, dos caminhos que nos conduz na direção da vida maior. Ajuda-nos, amigo maior, a discernirmos aquilo que precisamos discernir, a aprendermos, a vivermos, a experimentarmos tudo o que é pertinente às nossas necessidades. E assim, quem sabe, Senhor, um dia possamos aprender a servir de instrumentos teus, como instrumentos de amor, ajudando e servindo, aprendendo e trabalhando, ajudando e socorrendo, a tantos quantos lhe seja possível, a tantos quantos se faça necessário. Que assim seja, muita paz para todos.